Você se sente manipulado? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Missionário, o canal mais catilogente do YouTube. E eu, professor Renan, venho trazer para vocês aqui uma discussão bastante polêmica, que é a relação entre governo, mídia e sociedade. Olha só que coisa interessante. Ao longo das últimas semanas eu vinha tratando aqui sobre a crise ucraniana. Até achei que a minha contribuição para esse assunto já estava dada, mas eis que nós brasileiros acordamos no início dessa semana com uma notícia bastante peculiar. Segundo o site oficial da rede CNN no Brasil, os russos têm uma visão bastante exótica, bastante diferente do que está acontecendo lá no leste europeu. Porque, segundo a reportagem, o que está sendo divulgado pelos principais meios de comunicação da Rússia é que, na verdade, a Ucrânia está para ser invadida pelos Estados Unidos e pelas tropas da OTAN. E o exército russo estaria ali para defender a liberdade e a dignidade do povo ucraniano. É evidente que o governo russo está manipulando as notícias para passar para a sociedade, passar para o povo russo uma visão, um ponto de vista que seja favorável aos interesses políticos do presidente Vladimir Putin. Isso está muito claro. Mas não pense você, amado e catilogente espectador, que isso é uma novidade. Para você ter uma ideia, lá no século XVI, quando Maquiavel escreveu o seu livro O Príncipe, ele vai tratar ali da relação entre governo e religião. Ele diz que nada é tão importante quanto uma aparência de religião. O que Maquiavel está dizendo é que a versão dos fatos, a imagem que um governo passa para a sociedade, a maneira como ele manipula as informações e como essas informações chegam até o povo é muito mais importante do que os próprios fatos. Agora, se você preferir uma tradição de pensamento um pouco mais recente, um pouco mais próxima da nossa realidade histórica, basta lembrar que na década de 30 do século XX, a Escola de Frankfurt estudou profundamente a relação entre Estado, mídia e controle social a partir da experiência nazifascista na Europa. O regime nazista, por exemplo, tinha um Ministério da Propaganda que chegou a produzir, inclusive, algumas obras cinematográficas bastante famosas com o objetivo de promover o regime dentro e fora do país. É evidente que a Rússia é a hipérbole, é o exagero em forma de exemplo disso que eu estou falando para você. Mas não pensem que ela é um caso isolado, porque afinal de contas, em todos os países, inclusive no nosso, o governo é um dos principais patrocinadores da grande mídia. E é sempre um agente produtor e divulgador de informações. A propaganda é uma ferramenta fundamental no jogo de poder. E todos os governos, dos mais aos menos democráticos, dos autoritários aos mais liberais, usam, em maior ou menor medida, tanto a mídia oficial quanto a não oficial, as chamadas mídias alternativas, como forma de se promover, de promover as suas ideias e conquistar o apoio popular. Então, não se iluda. Ah, Renan, mas então qual é o propósito desse vídeo de hoje? Pois bem, o que eu quero é oferecer para você que está me assistindo 4 instrumentos, 4 ferramentas intelectuais que eu procuro aplicar na minha vida, no meu dia a dia, como forma de tentar transitar com alguma autonomia intelectual por entre esse controle midiático ao qual nós estamos submetidos. Então, eu vou apresentar aqui 4 passos, 4 estratégias, até bastante simples, desde que você tenha um pouquinho de tempo e boa vontade, através das quais você vai, com toda certeza, conseguir, se não se libertar totalmente do controle da informação, pelo menos ter uma interpretação um pouco mais racional, um pouco mais autônoma, um pouco mais esclarecida das informações que chegam até você. O primeiro passo é sempre buscar informações em diferentes fontes. Quando você vê uma notícia sendo divulgada em um determinado meio de comunicação, seja televisão, rádio, jornais, internet, pode ter certeza que aquela mesma informação
estará sendo divulgada de maneiras diferentes em meios de comunicação diferentes. A maneira como uma emissora X divulga um fato é completamente diferente da forma como uma outra emissora Y, por exemplo, vai divulgar esse mesmo fato. Porque os interesses dos agentes produtores de informação, na maioria das vezes, são antagônicos. Então, quando você usa esse recurso, essa estratégia de buscar informação em diferentes meios de comunicação, especialmente meios de comunicação com políticas e vertentes ideológicas distintas, você consegue estabelecer uma espécie de baliza de entendimento. Você conhece diferentes pontos de vista e, a partir daí, consegue tirar suas próprias conclusões. Então, da mesma forma que nós devemos tomar cuidado com o homem de um livro só, como diz o ditado, também devemos tomar cuidado com o agente de informação de uma emissora só. A segunda estratégia é sempre, tanto quanto possível, recorrer às fontes originais. Como assim? Vou dar um exemplo. O Supremo emite um parecer sobre uma determinada questão e esse parecer será noticiado por diferentes meios, por diferentes veículos da imprensa. Ao invés de ficar preso somente às notícias, procure ir atrás da informação original. Procure ler o parecer do Supremo. Procure ler o texto, a informação original que produziu aquelas notícias. E mais ainda, se possível, procure comparar a informação original com as notícias produzidas a partir dela. Isso vai lhe permitir, por exemplo, compreender com o tempo, com o treino, com a prática, os jogos de poder, os jogos de interesse por trás da máquina de informação. O terceiro passo é sempre investigar a data de uma notícia quando ela é divulgada, principalmente quando essa notícia chega pelas redes sociais. Telegram, WhatsApp, Instagram são realidades, estão aí, cumprem o seu papel, são extremamente úteis e importantes, mas também são um campo minado, são um terreno fértil para desinformação. Eu vou contar um caso que aconteceu com uma pessoa conhecida há um tempo atrás, não faz muito tempo não. Já durante a pandemia, foi esse ano, eu recebi pelo WhatsApp uma notícia, na verdade um vídeo, falando sobre um parecer da Organização Mundial de Saúde a respeito da vacinação de crianças. E esse parecer, num primeiro momento, era contrário à vacinação das crianças devido à existência de poucos dados, poucas informações, poucas pesquisas sobre o assunto. Obviamente aquilo me chamou a atenção, achei a informação curiosa, importante, mas eu fui atrás da fonte porque o vídeo parecia verdadeiro e era mesmo. Só que o vídeo era de outubro do ano passado, outubro de 2021. De outubro para cá, muitos resultados de pesquisas apareceram e inclusive a própria Organização Mundial de Saúde já mudou o seu parecer, já alterou a sua opinião, né, e hoje tem um posicionamento completamente diferente daquele que aparecia no vídeo de outubro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a notícia é verdadeira, mas ela é requentada, ela está fora do contexto e aí ela acaba contribuindo para a desinformação. O quarto e último passo não é exatamente uma estratégia, mas é um posicionamento diante da vida. Eu gosto muito da escola filosófica do ceticismo, que é uma escola filosófica lá do período helenista, século IV, século III a.C., que afirma a necessidade de nós cultivarmos uma dúvida saudável diante de tudo aquilo que nos é dado como informação. A tese central do ceticismo é que um dado do conhecimento tem igualmente chances de estar certo e estar errado. Então nós nunca devemos acolher uma notícia, nós nunca devemos acolher uma informação como totalmente certa ou totalmente errada a priori, né, num primeiro momento. Nós devemos cultivar uma dúvida saudável, uma dúvida não fanática, mas uma dúvida que nos permita, por exemplo, seguir os 3 passos anteriores que eu mencionei nesse vídeo hoje. Então, a dúvida como instrumento do conhecimento é fundamental num mundo cada vez mais marcado pela desinformação e pela manipulação da mídia sobre as pessoas.
Porque, como eu venho dizendo já há um bom tempo, por mais que os agentes de informação tenham uma responsabilidade para com a sociedade de divulgar conteúdo sério, conteúdo bem fundamentado, a primeira responsabilidade é do indivíduo, de cada um de vocês, de ir atrás das origens, ir atrás das fontes e averiguar a autenticidade daquilo que está sendo divulgado antes de sair por aí propagando bobagem. Mas e você que está me assistindo, como você se comporta diante das informações que você recebe no seu dia a dia? Deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda e me ajude a divulgar a minha missão, que está só começando.